Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 5 de fevereiro, sexta-feira, a Igreja nos convida a celebrar a memória de Santa Águida, Virgem e Mártir da Igreja. Hoje também comemoramos a primeira sexta-feira do mês. Pedimos ao Sagrado Coração de Jesus que possamos ter um coração semelhante ao dele. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodes o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pedi-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre Santa Águida. Águida, cujo nome está escrito no cânon romano, ou seja,
na primeira oração eucarística, nasceu na Itália no século III. Tendo-se consagrado a Cristo pelo voto da virgindade, ainda muito jovem, sofreu o martírio sob o imperador Décio, que o exemplo desta mártir nos incentive a perseverar no fiel seguimento de Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, hoje a liturgia tem dois fatos em comum. Nós celebramos a memória de uma mártir, virgem e mártir, e celebramos também a memória, ou melhor dizendo, tomamos consciência por meio do Evangelho sobre a vida de um outro mártir, São João Batista. A palavra hoje nos indica que a fama de Jesus ia se espalhando. E esta fama chega ao conhecimento de Herodes. Inúmeros eram então os comentários de quem poderia ser Jesus. Alguns diziam que era João Batista, outros que era Elias, outro ainda que era algum dos profetas. Sempre o evangelista Marcos, de certa forma, querendo trazer, por meio do seu evangelho, a identidade de Jesus Cristo. Aqueles que não o conhecem vão dizer inúmeras coisas. Aqueles que o conhecem verdadeiramente, o reconhecem como Filho de Deus. Herodes, portanto, chega por si mesmo à conclusão de que poderia ser, então, João Batista. E segue-se o relato do martírio. A partir, então, de um capricho, poderíamos assim dizer, do coração humano. Pelo fato, então, de Herodíades não concordar com aquilo que João dizia a respeito da união entre ela e Herodes, pois ela era esposa do irmão de Herodes, tendo a oportunidade, ela pede então para que a sua filha peça a Herodes a cabeça de João Batista num prato. João morre por defender a verdade. E todo aquele que está na verdade está em Cristo. Santa Águeda morre por defender a sua virgindade. Todo aquele que procura estar na pureza se encontra em Cristo. Portanto, pureza de coração e verdade nos levam com toda certeza ao encontro com o Senhor. Que Ele nos permita viver esta realidade. E hoje, de um modo especial, na primeira sexta-feira do mês, onde celebramos o Sagrado Coração de Jesus, peçamos a Ele que possamos ter um coração semelhante ao dele. Águeda e João procuraram viver as suas vidas, imitando os passos do Senhor, a tal ponto que derramaram o seu sangue. João um pouco antes de Jesus, mas ele mesmo já havia dito: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E Águeda procurou consagrar a sua vida como esposa amada e dileta de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela não queria, de modo algum, fazer com que o seu coração sucumbisse a algum mal que pudesse ferir o coração de seu amado. Que o Senhor nos ajude e nos conceda esta graça, da nossa vida ser testemunho do amor a Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.